Agora nós vamos sair agora um pouquinho do norte e do nordeste, mas nós vamos para o nosso querido sul. E nós vamos aqui, vamos ver uma experiência sobre avaliação da compatibilização das metas dos planos de educação com os orçamentos anuais do Estado e dos municípios, lá da nossa querida Santa Catarina. Gisele Souza Francesc Nunes, doutoranda em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Contabilidade Pública e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Itajaí, atuou como professora na Universidade do Estado de Santa Catarina e no Instituto Superior da Grande Florianópolis. É auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde ocupa o cargo de coordenadora de contas do governo estadual. É avaliadora de artigos para congressos e revistas. Concentra suas pesquisas e publicações na área pública em temas relacionados à contabilidade, transparência e governança. É incrível, né? Porque qual outra instituição tem esses tipos de quadro? Não tem. É por isso que os tribunais de contas eles têm um quadro muito privilegiado, porque não é toda instituição que tem esses quadros, né? E eu fico mais feliz e empoderada quando vejo as mulheres assim. Obrigada pelo elogio. Boa tarde a todos. Agradeço permanecerem na sala até o final, né? Eu estava com medo de os meus colegas de Santa Catarina estar presente, né? Mas conseguimos aí pela educação ter um público. Bem, vou falar um pouquinho da nossa experiência. Então, eu vou falar da compatibilização do orçamento com o Plano Nacional da Educação. O que a gente fez, qual o nosso trabalho e como que a gente iniciou para poder buscar isso dentro do tribunal. Deu? Ah, tá. Que ele passou tudo. Então, vamos lá. E tudo começa no nosso programa TCE Educação. Lá em 2015, o conselheiro Sica simplesmente abraçou a educação dentro do Estado de Santa Catarina. Eu digo abraçou porque o empenho dele foi fantástico. Desde 2015, a gente observa o quanto cresceu o tribunal na questão da educação, e não só o tribunal, o engajamento do jurisdicionado com a educação dentro do Estado. Ele criou um grupo, nesse grupo ele trouxe todas as orientações da Tricom e do Instituto Rui Barbosa, que tinha, na época, todas as diretrizes que nós deveríamos seguir. E aí vem a questão dessas instituições, que elas acabam criando, como foi assinado ontem, uma nota recomendatória, que foi 1 ano de trabalho, e ela nos auxilia para iniciarmos alguns trabalhos. Então, às vezes, a gente tem alguns elementos prontos que faz com que a gente consiga se aprofundar dentro do nosso tribunal, né? Por isso que eu acho fantástico esse tipo de congresso, onde a gente vai aprendendo o que tem no outro tribunal. Claro que, como o próprio colega falou aqui, que nós temos que adaptar na nossa região, sim, temos muitas diferenças, e a gente observa que nós estamos numa região privilegiada, o Sul. Quando vocês mostram a dificuldade do Norte, Nordeste, eu me sinto até... estamos numa área privilegiada, mas a gente vê que de cada um a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Esses dias a gente sempre está vendo algo que podemos melhorar. Mas, então, dentro dessas diretrizes, tinha uma questão que veio da própria legislação, que era fazer a ligação do orçamento público com o Plano Nacional da Educação. E, em 2018, criando, então, o TCE Educação por meio de uma portaria, a gente criou isso como prioritário dentro do tribunal. E a prioridade era cumprir a legislação nacional do Plano Nacional da Educação, subsidiariamente os planos municipais e estaduais na área da educação. E, para isso, veio o cumprimento da lei, que a própria lei dizia que deveriam ser formuladas de maneiras a assegurar a consignação de orçamento para atingir as estratégias, tanto dos planos estaduais, municipais e estaduais. O que aconteceu? Começamos esse trabalho e foi um trabalho muito difícil. Por quê? Como o próprio colega falou aqui agora há pouco, o Everaldo,
que fizeram uma capacitação na área orçamentária para o pessoal da Secretaria da Educação, né, Everaldo? Nós tivemos a mesma dificuldade, porque o que a gente estava vendo? Cobrávamos da educação e cobrávamos do pessoal do planejamento. E um não conversava com o outro, não se falava o que realmente queria. Então, a gente tentou buscar uma ligação, que são os atores envolvidos. Como o próprio colega falou agora há pouco, a importância da rede. E aí está trazer atores que estavam envolvidos com a área, só que não estavam conversando. Como é que o tribunal fez isso em Santa Catarina? Isso a gente começa lá em 2018 com os fóruns TCE Educação. Nós temos um fórum permanente todo ano para tratar da educação. E esse fórum traz tanto os secretários da área da educação, tanto os secretários da Fazenda, diretores de escola, professores. Tentamos envolver essa rede de atores. E, numa desses fóruns, o primeiro fórum, a gente já trouxe a importância deles conversarem entre eles para ter consignado dentro do orçamento público recursos para atingir cada meta do plano. Então, a gente começou isso, foram 2 fóruns que foram tratados esse assunto no decorrer do fórum para verificar essa importância. Contudo, a gente via ainda a questão do problema do entendimento. O que é o orçamento público? O que é uma classificação orçamentária? E, da mesma forma, como que eu vou alfabetizar uma criança? Qual a quantidade de recurso que eu preciso para aquilo? Então, nós fizemos reuniões, que o que a gente chama lá em Santa Catarina com associações de municípios, como fossem regionais de município, nós chamamos eles até o tribunal, sentamos com eles, mostramos a importância do que estava acontecendo, inclusive o pessoal de Câmara Municipal também mostramos a importância que deveria consignar dentro do orçamento parte para a educação, para o cumprimento do plano. Então, não é somente trazer só o executivo, mas o legislativo também, até para ele verificar, porque, querendo ou não, ele vai aprovar esse orçamento público. Então, mostramos a importância disso. E, nessas reuniões, começamos a discutir qual meio que nós iríamos fazer isso, buscar qual formato. E uma grande discussão que se tinha era a classificação orçamentária, porque alguns diziam, eu tenho que atingir o 25% da educação. Sim, mas para você atingir o 25% da educação, a sua grande ferramenta é o plano da educação. Então, se você cumprir o plano da educação, automaticamente você vai estar cumprindo o 25% da educação, e como o próprio colega estava falando agora há pouco, com qualidade. Porque muitas vezes a gente tem a aplicação dos 25%, mas não temos a melhor nota no IDEB, a melhor nota no SAEB, enfim, nós não temos o resultado também. Então, aqui era a ideia juntar o quali e o quanti, né? Porque não adianta ter o recurso e não saber nem onde vai aplicar. Então, para isso, a gente fez o seguinte. No primeiro momento, a gente queria entender o que os municípios tinham priorizado dentro dos seus planos. E se esses municípios já tinham alguma vinculação com o plano de educação. E, para isso, a gente escolheu um município específico que abraçou a causa ali com a gente, uma associação, perdão, onde tinha 14 municípios. Nós somos 295 municípios, fizemos um piloto ali com 14 municípios. E a gente decidiu o seguinte, vamos fazer um questionário e conhecer o que eles têm para cada meta, para a gente tentar buscar algum vínculo. E, nesse projeto piloto, a gente aplicou ele em 2019, de 25 de julho a 20 de agosto, e foi aplicado, então, a esses 14 municípios, que é da região do Vale Itajaí. Para cada uma das 20 metas, foram respondidas 4 perguntas, e a adesão foi 100% dos municípios. Todos eles respondiam as perguntas, porque a associação abraçou. E porque nós já tínhamos conversado mais de uma vez, tanto com os municípios quanto as associações, porque às vezes a gente também aplica um questionário e não temos resposta, né? Então, por isso também foi a ideia de pegar uma associação que está sempre presente no tribunal. E aí a gente perguntou, a meta está prevista no Plano Municipal da Educação? Isso a gente fez para cada meta, porque tem municípios que não seguiu exatamente o que estava no Plano Nacional da Educação, né? Até porque tem questão da educação superior, que não tem, enfim, tem algumas prioridades dentro de cada município. Quais os projetos e atividades que estavam vinculados à meta? Para quem não conhece o orçamento, o projeto atividade seria um projeto específico, por exemplo, capacitação dos professores do ensino fundamental. É um exemplo, né? O percentual da meta atingida no atual exercício e qual o percentual acumulado até o exercício.
E aí tivemos a resposta dos 14 municípios participantes. Só que, na mesma hora, nós tínhamos um problema de entendimento dentro da classificação orçamentária. E, para aí, a gente fez cursos sobre o que era orçamento, o que era cada classificação orçamentária, para a área da educação também, para as pessoas envolvidas. Porque a gente via que, mesmo com o questionário, eles ainda tinham problemas para verificar em qual grau da classificação orçamentária que a gente ia abordar. E, para isso, surge a figura que eu digo que foi o nosso ponto inicial para tudo. Por quê? Aqui nós temos essa figura, e foi uma figura engraçada que foi construída, e aí eu sempre falo que a gente tem que falar a fonte, né, que foi a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Chegou uma tarde, eles ficaram em torno de 4 horas com a gente numa reunião para a gente definir essa figura. E essa figura foi o seguinte: função e subfunção. E aqui eu digo função e subfunção, que é a educação aberta, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Isso é padrão, tá, pessoal? Dá para qualquer município brasileiro adotar. Tá? Porque aí que estava o problema, nós tínhamos que encontrar o padrão. O que todos nós temos igual? Isso daqui vem da Secretaria do Tesouro Nacional, é editado pelo Manual Técnico do Orçamento, que qualquer município do Brasil tem que adotar. Então, essa é a fonte-chave para poder fazer a compatibilização. Tudo iniciou por aqui, porque aqui relacionamos cada meta do plano com a sua função. Então, exatamente, quais são as metas relacionadas ao ensino fundamental? Vamos fazer a ligação com o ensino fundamental com a subfunção. Quais são as do ensino superior? E assim por diante. Tanto a nível estadual quanto a nível municipal, conseguimos adotar essa metodologia, criando essas metas junto com função e subfunção. Claro que, a nível estadual, pelo menos do Estado de Santa Catarina, nós temos um engajamento muito maior. Eles já estavam fazendo isso já a nível de plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária. Quando a gente inicia com os municípios, nós podemos partir da lei orçamentária e da execução. Com a orientação da nova norma, que é recomendatória ontem assinada, nós já temos ali quadros que podem auxiliar desde o PPA. E nós temos aí PPAs aí sendo construídos, né, que também podemos, aquele Estado, adotar que é a orientação recomendatória, porque ali já tem quadros que vão auxiliar desde o início, procedimentos para a gente ter, desde a nossa peça principal do nosso PPA, já os vínculos com programas para atingimento das metas da educação. Quando iniciamos esse trabalho, iniciamos com a lei orçamentária e com a execução. No primeiro ano até foi com a execução, porque, a verdade, esse trabalho começa em 2018, em 2019 a gente conversa com os municípios e só em 2020 que a gente começa a executar. Então, notem que foi uma coisa longa de 2 anos ali, conversando com eles para poder atingir o grande objetivo, que era a gente ter orçamento para o cumprimento de cada meta da educação. E, para isso, hoje, eles entram no nosso sistema, eles colocam qual a meta, qual o projeto de atividade, se está em aplicação ou não naquele exercício, porque também tem isso, tem prioridades em cada exercício. Então, nós tínhamos projetos que não iriam fazer parte do exercício, por mais que ele estivesse vinculado a uma meta. E aqui, já a nível de projeto, por quê? Eu já selecionei que a minha função é educação, já selecionei que a minha subfunção é ensino infantil, e aqui, por exemplo, eu boto ali a aquisição de gêneros alimentícios de um município, quanto que ele aplicou, 90% do percentual. O que quer dizer esse 90% do percentual? Dos 100% que ele informou para aquele projeto de atividade, 90% foi para atingir determinada meta da educação. Então, daquele recurso, 90% era para atingir a meta. E isso a gente fez com todos os projetos de atividade da educação. Então, não necessariamente 100% dos recursos que estavam disponíveis para a educação estavam sendo vinculados ao atingimento de metas. Mas todos os projetos eles tinham que me dizer se estavam e qual era a porcentagem. Tanto a previsão quanto a aplicação disso. Isso foi... nós temos um município lá que se chama Brusque.
que eu sempre, até o conselheiro Rodrigo já levou eles para apresentar em outro congresso, né? Eles são sensacional. Eles desenvolveram um sistema que você consegue ver desde o planejamento e toda a execução a nível de empenho. Então, cada despesa, você consegue ver qual meta que está atingindo, qual a área que se refere, se é da escola X, enfim, tu consegue verificar. Então, quando eu olhei aquele instrumento de Brusque, eu assim, a gente pode ir muito mais além do que a gente pensa. Se um município conseguiu, por que a gente não pode fiscalizar e auxiliar eles, né? E eu digo que o grande ganho aqui foi o seguinte, trazer os municípios, fazer a rede de atores, como o colega estava falando agora há pouco, e estudar com eles, porque nós também exigiu que a gente nós não iríamos receber, não adiantava. A gente precisava conversar em junto, porque a lei foi muito abrangente. Só dizia que tinha que ter compatibilidade dos orçamentos com o plano, mas não dizia o formato. E aí que entra a orientação assinada ontem da nota recomendatória, né? Ela acaba auxiliando exatamente isso. E ali a gente trouxe para os relatórios das contas, exatamente cada meta, qual o projeto de atividade, quanto é que estava vinculado e qual a porcentagem de aplicação de cada um. Inclusive, alguns conselheiros chegaram a recomendar no seu relatório de voto que deveriam cumprir ou transmitir recurso para uma determinada meta, um valor maior ou menor. Enfim, eles acabaram se utilizando disso nas determinações. Nós temos um novo passo que eu gostaria de conseguir adotar no tribunal, a gente está lutando para isso, é verificar e auxiliar os municípios se realmente aquele recurso que ele colocou ali de previsão resultou numa melhora da meta ou não. Trazer essa parte agora, quali para quanti, para ver se realmente ele aumentou a porcentagem da meta, se ele cumpriu, e isso advém de orçamento maior ou menor, porque às vezes ele pode ter previsto maior para algum outro que a meta já está cumprida, já está no resultado positivo, e nós estamos precisando de recurso numa que esteja com uma meta, às vezes, não atingida. Então, esse é um outro ponto que a gente quer passar para auxiliar os municípios. A nível de Estado, a gente também traz para o nosso relatório de contas, e ali eles já têm também a questão, eles mesmos já deixam bem claro, eles utilizam aquele nosso quadro, quando falam de projeto, mas já desde o programa, que vai estar lá no PPA, eles já colocam quais são as metas vinculadas e qual é o recurso. Então, eles já estão um pouquinho mais além, que é o que a nota recomendatória traz ali, que foi assinada ontem, que você já, desde o planejamento de 4 anos, você já faz esse alinhamento com o que você quer atingir dentro da educação. Foi um trabalho de 2 anos, mas hoje, quando eu olho o quadro, eu até digo assim, nossa, parece uma coisa tão simples, e levou tanto tempo para a gente conseguir fundamentar a mesma coisa a nota, né, conselheiro? Levou 1 ano para ela ser concretizada e ser assinada. Ontem, na hora que foi assinada, eu até perguntei se era realmente a mesma nota que tinha iniciado há 1 ano atrás, né, porque às vezes demora muito, né, parece, mas as coisas acontecem. No plano estadual, a gente também faz o seguinte, eu verifico de cada meta quanto que foi atingido e quanto é que falta ser atingido, e também trazemos para o relatório de contas do governador estadual, e o relator acaba sempre colocando ali recomendações de quais metas devem ser atingidas, que ainda não foram atingidas, mesmo que tenha deixado orçamento ali ou aplicado todo o recurso, para ele verificar para o próximo ano qual a prioridade que ele deve verificar, tanto quali quanto quanti. Então, a nível estadual, a gente já está conseguindo fazer um pouco a junção do quali com a quanti. A nível municipal é o nosso próximo desafio, né? Tentar aprimorar a educação do Estado de Santa Catarina, podendo mostrar para eles a importância de ter o orçamento adequado a cada meta da educação. Esse, então, seria a nossa boa prática no Estado de Santa Catarina, que tentamos vincular um pouco a questão do orçamento com os planos de educação. Obrigada, Gisele. Excelente trabalho. A gente ainda tem um pouquinho de tempo para perguntas. Rodrigo, depois...
Boa tarde, parabéns pela iniciativa. Tá? Eu vi que muito das informações... É um trabalho muito difícil trabalhar com os municípios, principalmente aqueles mais precários, que têm uma dificuldade técnica de colocar a termo essa questão do planejamento orçamentário em qualquer política pública, principalmente em relação à educação, que é muito importante. A pergunta que eu quero fazer, eu vi que nos dados trazidos, demonstrados, são dados da execução orçamentária, né, que vocês colocaram. Uma grande dificuldade que a gente observa lá no nosso estado, que é o TCE do Mato Grosso do Sul, é que os municípios eles têm dificuldade de definir as metas quantitativas, qualitativas, em relação às metas físicas. E aí eu quero saber se vocês vão avançar nessa questão de tentar ajudá-los a que eles façam uma definição de orçamento mais qualitativa em relação à definição das suas metas, porque essa extração é fundamental para uma continuação desse trabalho que foi apresentado. Essa é a minha dúvida. Tá. Realmente a gente tem lá o que a gente chama de painéis. Se desse para abrir ali, se não consegue abrir ali, Silvio, os painéis da educação ali, só para mostrar para eles, acho que isso é interessante. Nós temos lá os painéis no TCE virtual, que o Silvio mostrou hoje, não foi o Silvio, acho. Foi, né? Tu mostrou onde era o TCE Educação, que é aberto ao público, que vocês podem acessar. E esses painéis, eles fazem muito vínculo com a questão que você levantou quanto à questão quali. Eu sei verificar, por exemplo, qual município de Santa Catarina hoje que está precisando de vagas na creche. Nós temos esse dado no tribunal por meio dessa ferramenta dos painéis que eu queria mostrar. Então, a ideia agora, a gente criou um grupo de programas de fiscalização da educação, é trazer, usufruir desses painéis, porque nós temos todas as informações, eles fizeram, o pessoal da área lá de inteligência, pegou questões do censo, de vários resultados, e criou painéis onde vai fazer com que a gente auxilie os municípios até mesmo para a elaboração futura dos orçamentos. Então, a gente vai se utilizar assim, há um grupo agora criado para definir fiscalizações da área da educação, para definir orientações desde o início do seu orçamento. Tá? A gente tem, e definir, realmente, tentar auxiliar nessas metas. As metas físicas, elas são dificuldade não só para a política da educação, né? Nós temos lá dificuldade até para a questão de obras. Inclusive, tive uma reunião semana passada sobre isso, que às vezes eles colocam em quilometragem, mas aí tu vai ver, vai estar 10%, daí eles discutiram comigo, não, Gisele, mas tem, está lá fazendo uma obra, daí tem uma pedra, daí tem que, enfim, terraplanagem. Eu não entendo nada de engenharia, né? Mas foi uma das discussões. Aqui está o nosso painel. Ai, está ruim para visualizar. O link é... Me ajuda aí para o pessoal. Painel.serviços. Esse está aberto? Entra no site do TCE lá. Entra no site tce.sc. Aqui, ó. tcsc.educação. .gov.br. Vocês vão ver esse link, vocês vendo essa imagem aqui, TCE Educação, vai estar bem no início do site do TCE. Aí aqui vocês conseguem fazer o acompanhamento. Aqui, acompanhamento das metas dos planos da educação. Se acessar aquele acompanhamento das metas, aí você consegue verificar. E ali eu consigo ver de cada município catarinense. Por exemplo, dá para ficar só parar nessa tela um instantinho? Aqui a gente... é tu que está mexendo aí? Eu achei que era eles. Por exemplo, aqui nós temos a questão da meta 1, que é a questão da universalização da pré-escola para as crianças, a estimativa de criança, quantas matrículas tem hoje e a taxa de atendimento. Aqui selecionou um município específico, né? Ali é para a escola. Mas você pode verificar, por exemplo, crianças fora da escola em 2022 que eram para estar na escola. Então, todos esses dados a gente tem de todos os municípios catarinenses. Isso de todas as metas nós desenvolvemos. Acho que todas agora estão abertas, né? Que algumas, não, todas ainda não, né? Algumas estão em desenvolvimento ainda, mas a ideia é deixar aberto ao público. Com essas ferramentas eu posso atingir, claro, futuramente, né? Ainda não conseguimos fazer. Exatamente, fazer o cruzamento até do atingimento das metas físicas. Exatamente isso. O TCE Educação, realmente, esses painéis, até um dos grandes criadores ali, que auxilia bastante, é o Silvio,
realmente tem muitas informações que pode auxiliar os outros tribunais de contas, tá? É uma ferramenta que a gente tem, que também, além de estar acessível lá, o que precisarem, pode mandar e-mail, pode ir ao TCE, que a gente auxilia vocês também quiserem ir a Florianópolis, na Ilha da Magia, estamos lá também para receber vocês. Bom, eu não quero fazer perguntas, Gisele, eu preciso fazer um registro, conselheira Nalu. A Gisele falou muitas vezes da nota recomendatória que foi assinada ontem aqui no evento. Foi um trabalho que o Tribunal de Contas de Santa Catarina contribuiu decisivamente na figura dela, inclusive. Essa nota recomendatória nada mais é do que um extrato do esforço que Santa Catarina fez e apresentou aqui. Aquela nota recomendatória é uma forma de regulamentar isso que a Gisele está falando aqui neste momento. E foi importante porque outros tribunais tinham outras contribuições e o debate foi estabelecido de maneira muito fraterna e muito generosa entre os técnicos dos tribunais. Nós tivemos um momento presencial para fazer o debate sobre essa nota. A Gisele estava junto com a equipe de Santa Catarina. E nós chegamos a este documento que, em seguida, nós passamos para os conselheiros apreciarem, para que não fosse uma coisa aprovada no Comitê Técnico de Educação e que os conselheiros não tivessem apreciado. Então, nós temos duas notas recomendatórias, uma do ano de 2022, que a conselheira Nalu foi a relatora, que trata da aplicação do Piso Nacional do Magistério, e essa segunda, que teve a contribuição decisiva da Gisele, que trata da compatibilização dos planos de educação com os PPAs e, consequentemente, os orçamentos. Uma discussão que a gente fez muito na linha do que o Célio estava perguntando aqui, os orçamentos, via de regra, têm indicadores que são um fim em si mesmo, né? Muitos colocam indicadores, o indicador é unidade e a meta é quantas unidades daquilo você quer fazer, exatamente. E não resulta em nada, porque você não tem nem como aferir se uma construção de uma unidade de creche, que era a meta, aumentou o número de matrículas ou não. Com a compatibilização, o próprio indicador que está no Plano Municipal de Educação pode ser utilizado como meta do PPA e dos orçamentos, consequentemente, porque o indicador de fato que quer se medir, que quer se alcançar, está no plano de educação, então seria um efeito. A utilização da nota recomendatória, que a Gisele falou tantas vezes aqui, eu acredito que seja válido a gente colocar, e eu quero, de público, agradecer, frente aos colegas, o seu comprometimento, a sua contribuição, a contribuição de Santa Catarina, que nos recebeu tão bem e nos orientou na elaboração dessa nota recomendatória. Então, só para fazer o registro, muito obrigado. Obrigada. Já? Então, obrigada, viu, Gisele? Obrigada mesmo, parabéns. Eu tive a oportunidade de ir, acho que o Cined, acho que foi o Cined em Santa Catarina. Foi o Cined? Foi, teve o Cined foi, em Santa né? Catarina. E foi dali que começou uma discussão excelente sobre a questão dos orçamentos, e foi muito legal. Então, parabéns, parabéns. Agradeço a oportunidade. Gente, obrigada, viu? Foi uma tarde maravilhosa, eu adorei passar essa tarde com vocês. Meu coração enche de alegria da gente estar discutindo educação, e nós somos combatentes, porque resistimos até agora. Palma para a gente.